isso aí, ó. Série Negócio do Reino. E hoje, o tema hoje é crescimento. Ó. Diga crescimento. Diga crescimento. Diga crescimento. Amém? Esse é o tema de hoje, crescimento. E, pastor, por que falar sobre crescimento? Porque, irmãos, você vai ter aquilo que você fala. E você fala aquilo que você crê. Amém? Então, se você fala em derrota, você vai ter derrota. Se você fala em doença, você vai ter doença. Se você fala em pobreza, você vai ter pobreza. Se você fala em falta, você vai ter falta. Mas se você fala crescimento, vai ter o quê? Se você fala em abundância, vai ter o quê? Se você fala em prosperidade, vai ter o quê? Se você fala em saúde, vai ter o quê? Então, irmãos, aquilo que você fala vai determinar muitas vezes aquilo que você vai viver. Amém? Muito importante. E nós estamos baseando essa série, irmãos. É uma série bíblica. Abra lá comigo, na sua Bíblia. Lucas, capítulo de número 19, versículo número 13. Lucas 19, 13. Está escrito assim, ó. Chamou 10 servos seus, confiou-lhes 10 minas e disse-lhes: negociai até que eu volte. Sim ou não? Quem disse isso? Jesus. É a parábola dos 10 talentos ou das 10 minas, aonde um senhor, ele entrega, e a Bíblia fala que é dinheiro, ele entrega para um, ele entrega 5, para outro ele entrega 2 e para outro ele entrega 1, e ele dá essa ordem: negociai até que eu venha. A história fala que as pessoas que estavam em volta ali, eles não queriam que essas pessoas que estavam negociando prosperassem. Por quê? Porque se prosperasse, eles iriam ser senhores deles. E eles não queriam que aquelas pessoas a qual Deus designou fosse senhor deles. Como acontece muitas vezes hoje no mundo. Você está pensando que as pessoas que não são cristãs, que não acreditam em Deus, que não têm aliança com Deus, quer que você prospere? Não. Elas querem que você fique do mesmo jeito que você está, que você continue do mesmo jeito que você está. Para quê? Para você ser funcionário, para você estar por baixo e não por cima. Mas a Bíblia diz, irmãos, que nós nascemos para ser cabeça e não cauda, para estar por cima e não por baixo. Fala que, irmãos, a nossa vida tem que ser como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Nós crescemos de fé em fé, ou seja, nós nascemos para crescer. Amém? Nascemos para isso. Quando Deus cria o homem e a mulher, Ele diz, o comando que Deus dá: crescei e multiplicai. Pastor, mas o senhor não vai falar de salvação? Isso é salvação, irmãos. Porque quando Jesus diz isso, Ele está falando: olha, eu vou voltar. E Jesus está já voltando. Você percebe que está tendo terremotos, está vendo guerras, rumores de guerras. Você sabe, irmãos, que Jesus está já voltando. Aí vamos fazer o quê, pastor? Vamos parar de fazer tudo. Eu vou parar de trabalhar, eu vou ficar só em casa, só esperando Jesus voltar. Não, não, não. Ele não disse para fazer isso. Ele disse falando assim: olha, negociai até que eu volte. Ou seja, por quê? Porque é melhor as riquezas estar na mão daqueles que são cristãos, que seguem a palavra, porque eles vão saber o que fazer com a prosperidade, com a riqueza, com o crescimento. Eles vão ajudar pessoas. Eles vão ajudar pessoas com catástrofe como essa. São os cristãos, irmãos, que deveriam estar com a bola cheia para poder ajudar essas pessoas. Mas muitas vezes aí fala assim: eu gostaria de ajudar aquele país, mandar 1 milhão. Quem aqui gostaria? Mandar 1 milhão. Amém? A pergunta que eu faço para você: você tem 1 milhão? Para poder mandar? Mas era para ter. Era para esses milhões estarem na conta dos cristãos. Mas por quê? Durante muitos anos era aquele negócio do mundo. Era negócio secular. Era aquela coisa falando: olha, lá fora. Aí as pessoas que não têm Deus, elas fizeram o quê? Se apropriaram dessa palavra chamada negócio. Se apropriaram dessa palavra chamada negócio. E começaram a fazer o quê? Negociar. E eles começaram a prosperar. E aí viram, como nós vamos mostrar aqui, que contratar crente é muito bom. Pelo menos alguns. Porque quando entra um cristão na empresa, a empresa começa a prosperar. Eles perceberam isso já. Um monte de empresa contrata cristão, porque sabe que quando contrata, a empresa começa a prosperar. Porque existe uma unção sobre a tua vida, uma unção de prosperidade, de crescimento. Existe uma sabedoria que só tem em você, não tem neles. Aí, mas eles querem que você seja funcionário. Não quer que você seja o patrão, não quer que você seja o dono da empresa. Mas aí vem uma pessoa como essa aqui e fala assim: rapaz, seja o dono.
Se você quer ser funcionário, não tem problema, irmãos. Se isso está confortável para você. Mas lembra, não reclama de quem é, primeira coisa. Segunda, saiba que se você quiser, você pode ser. Amém? Está disponível para todo mundo. Não é para quem é para A, para B, para C, não. Está disponível para todo mundo. Ele está falando aqui, olha, que ele deu algum. Agora, na passagem, ele fala assim que ele deu segundo a capacidade. Diga capacidade. Por quê, irmãos? Porque, na verdade, Deus só vai dar aquilo que você tem capacidade de ter. Está ficando quieto. Se você olhar para a sua conta hoje, é o que você tem capacidade de ter. Pastor, eu tenho mais. Pastor, capacidade de ter mais. Tem não. Se você tivesse capacidade de ter mais, você já teria. Então, pastor, como é que eu faço? Aumenta a capacidade e você vai ter mais. Agora tem pessoas que querem ter mais sem aumentar a capacidade. Não consegue. Você pode ter, mas vai perder tudo. Porque você não tem capacidade de administrar. Não tem capacidade de multiplicar. E aí na passagem mostra também que aquele que não multiplicou, ele guardou e entregou aquilo que foi entregue na sua mão. Ele era servo mau e infiel. E o servo bom e fiel era aqueles que estavam multiplicando. Isso é Jesus falando, irmãos. Então, ou seja, fidelidade para Deus é o quê? Multiplicação. Aquilo que vem na tua mão, você multiplica. O nome disso, fidelidade. Amém? Ah, pastor, eu não concordo com isso. Não tem problema. Está escrito na Bíblia. É Jesus e é Deus falando. Se você não concorda, é opinião sua, mas a sua opinião não muda a opinião de Deus. Ou a vontade de Deus. Amém? Porque tem gente que fala assim, mas eu não concordo com isso. Não, mas está escrito que servo bom e fiel era o que multiplica. Mas tem gente que não multiplica e quer colocar isso como desculpa. Falar assim, não, mas não é bem assim. É assim, sim. Na vida você nasceu para multiplicar. Amém, foi pouco. Você nasceu para multiplicar. Amém? Então, nós vamos dar essa introdução daquilo que nós falamos. E quer aprender mais, assista as outras séries, as outras quintas-feiras. Nós vamos agora entrar na de hoje, crescimento. Próximo. Nós vamos pegar 2 tópicos agora, que é importante para você. Primeiro tópico, cresça primeiro por dentro. Olha que coisa maravilhosa. Não adianta querer crescer do lado de fora se você não cresceu por dentro. Porque se você cresce do lado de fora e não cresceu por dentro, você vai perder o que está do lado de fora. Porque o que determina o que vai ficar, que você vai reter do lado de fora, é o que você tem por dentro. Então hoje você tem do lado de fora aquilo que você tem dentro. Amém? Se você tem pouco, não fique inconformado com... Porque tem pessoas que ficam inconformadas com o que está acontecendo do lado de fora. Ei, fique inconformado com o que está acontecendo dentro de você. Fique inconformado. Não, eu tenho capacidade. Então eu vou estudar mais, eu vou melhorar mais, eu vou me aplicar mais. E aí nós vemos aqui, irmãos, lá em Gênesis, capítulo de número 41, verso de número 39. Vamos ver o 39 até o 41. Disse, pois, depois disse Faraó a José, visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Próximo. Administrarás a minha casa e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Próximo. Disse mais Faraó a José, vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Você reparou algumas coisas aí? Você vê que quem tem sabedoria? Um homem de Deus. Quem tem a revelação? Um homem de Deus. Quem está sendo posto para administrar tudo? Um homem de Deus. Quem tem a sabedoria, é ajuizado? Um homem de Deus. Agora você vê que Faraó, ele não coloca o homem de Deus acima dele. Ele fala, ó, você vem, trabalha para mim, você fica debaixo de mim. Isso é o Egito. Isso é muitas vezes aquilo que acontece lá fora. E às vezes o cristão com medo de crescer, com medo, tem tudo. Tem a revelação, tem o juízo, né? Tem a bênção de Deus, mas às vezes fica com medo. Mas graças a Deus, José fez o que precisava ser feito e salvou a família dele, salvou uma nação inteira, porque ele tinha a bênção de Deus e estava no lugar correto, crescendo. Amém? Agora nós vemos, irmãos, que
Quem cresce por fora antes de crescer por dentro, normalmente não permanece. Você viu pessoas que já ganharam, por exemplo, na loteria, fizeram não sei o que, ganharam milhões, muitas vezes. E quando você vai ver a história dessas pessoas, pouco tempo depois, elas estão pobres de novo. E muitas vezes devendo mais do que aquilo que elas tinham antes de ganhar aquele dinheiro. Recebeu uma herança. Por quê, irmãos? Porque ela recebeu algo que ela não está preparada para reter. Ela não está preparada para ter. Ela não está preparada para multiplicar. Então ela vai perder. Porque não faz parte dela. Não está dentro dela. Minha pergunta para hoje é: minha estrutura suporta o tamanho que estou pedindo? Aquilo que você está pedindo hoje, você suporta carregar isso? Porque tem gente que está pedindo um avião. Tu consegue, primeiro, ter um hangar, um espaço lá, pagar esse hangar lá, para poder ter o seu avião lá? Porque tem gente que pede coisas muito grandes, irmãos, mas não comporta isso, não tem dentro dele isso. Aí fica frustrado, falando, Deus não me dá. É graças a Deus que muitas vezes Deus não nos dá, irmãos. Porque se Ele desse, talvez a gente morria. Por quê? Porque eu não consigo. A bênção é muito grande. E é mesmo, irmão. Vamos ver alguns versículos sobre isso. Lucas, capítulo de número 16, verso de número 10. Lucas 16, 10. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Quem administra bem no pouco, também vai administrar bem no muito, irmão. Esse é o princípio que está ensinando. Treina no pouco, porque quando o muito vier, você já sabe o que fazer. Agora, se você não consegue, irmãos, administrar o pouco que você tem, você vai conseguir administrar muito? Não vai. Então, muitas vezes o pouco é a oportunidade que Deus está te dando para você treinar. Olha, quando você tem pouco, você lembra disso. Deus está me treinando. Eu vou administrar bem isso que eu tenho e vai aumentar. Que é bíblico, irmãos. Ser fiel no pouco, que no muito Ele vai te colocar. Amém? Vamos ver mais um versículo falando sobre isso. 1 Timóteo 3, 6. Por que isso, pastor? Vamos lá. Não seja neófito, para que não suceder de que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Muitas vezes, irmãos, você já viu pessoas que elas não têm nada, e aí quando elas têm agora uma vida melhor, elas começam a pisar em cima das pessoas. Aí tem gente que fala assim, agora que tem dinheiro só quer ser, né? Tá pisando em cima das pessoas. Não, essa pessoa já pisava nas pessoas antes. O dinheiro só potencializou. Porque se você, irmãos, snob no pouco. Quantos aqui conhecem pessoas que não tem nada na vida e é snob? Tem nada, irmão. Tem o pau para dar no gato, mas é snob. Essa pessoa, irmão, se ela vier novo, né? Não seja novo. Se essa pessoa receber algo novo, algo grande, ela vai ser o quê? Um snob grande. Por isso que é bom você aprender a ter humildade. E humildade não é falta. Eu gosto de dar exemplo dos cavalos daqui da vaquejada. Cavalo, você vê cada cavalo bonito, cada bichão. Bicho desse tamanho aqui, camarada subir em cima. Tem cavalo maior do que eu, também não precisa muito não, né? Mas tem cada cavalão grande, irmãos. Aí você fala assim, o que é humildade, pastor? Humildade é ter a força de um cavalo, por exemplo, mas se deixar ser conduzido por um arreio. Porque os cavalos são tão treinados, irmãos, que às vezes eles nem precisam... só dele colocar a cordinha pro lado, o cavalo já vira. Mas ele tem força para derrubar, ele tem força para parar, ele tem força para continuar correndo, ele tem força para fazer o que ele quiser. O nome disso, humildade. Então, humildade não é não ter. Humildade, muito pelo contrário, é aquele que tem, mas se deixa ser conduzido pelo Senhor. E são pessoas humildes. Não ter não é humildade. Tem aquela pessoa tão humilde, que é tão pobrezinha, é humilde. Não, ela é pobre. Não é humildade. Porque eu conheço gente pobre que não é humilde. Quem conhece? Tá vendo? Agora eu conheço gente rica que é humilde também. Gente rica que é humilde. Ou seja, para você ver que humildade não tem nada a ver com dinheiro, irmãos. É um estado de coração. É caráter. Amém? Vamos avançando nisso aí.
Então, vamos para a próxima aqui. Então você precisa entender que você precisa crescer por dentro primeiro, para depois crescer por fora. Segundo, cresça plantando. Porque se você crescer de uma vez só e não for plantando, esse crescimento ele é sufocado, ele para, ele estanca. E a ideia de Deus não é que você pare, é que você continue crescendo. Isaac não esperou o cenário perfeito. Gênesis, capítulo de número 26, verso de número 12 e 13. Vamos lá. Semeou Isaac naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou e ficou o quê? Não, está falando da Bíblia mesmo isso aqui? A sua Bíblia está escrito isso? É um homem de Deus, está falando aqui? Volta lá, verso de número 12. Semeou quem? Isaac. Ou seja, Isaac ele cresceu, ele se tornou rico, ele multiplicou, porque naquele ano, ou seja, foi um processo. Ele começou a cavar poços, ele começou a plantar, ele começou a semear, e com isso ele colheu. Mas ele foi andando e semeando, crescendo e semeando, crescendo e semeando. Múltiplas fontes de renda. Eu sempre falo para todo mundo aqui que está à minha volta: quer crescer, quer prosperar, tenha múltiplas fontes de renda. Pastor, mas eu tenho uma fonte de renda que pinga R$10 por mês para mim, para minha casa. Bênção demais. É melhor ter 10 entrando que 10 saindo. Nem que seja, irmãos, R$1 entrando, ou uma vez no mês, não tem problema não. Durante 12 meses são R$12. Dá para fazer alguma coisa. Amém? Paga pelo menos o café de um dia. Olha que coisa maravilhosa. Então é melhor você ter múltiplas fontes de renda, crescendo e semeando, crescendo e semeando, crescendo e semeando. Diga crescendo e semeando. Não adianta crescer, irmão, sem você continuar semeando, porque senão você para de crescer. Gálatas, capítulo de número 6, verso de número 7. Gálatas 6, 7. Por quê? Princípio. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ele vai fazer o quê? Se você está sempre plantando, você está sempre... Olha o princípio. Vamos para mais um versículo. Eclesiastes, capítulo de número 11, verso de número 6. Semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repousa a mão, porque não sabe qual prosperará, se esta ou se aquela, ou se ambas igualmente são boas. Ou seja, permanece semeando, porque você não sabe qual a semente que vai dar bom, mas permanece semeando. Amém? Diga constância. Diga constância. Agora tem um outro princípio que tem gente que fala assim: Deus não está interessado em quantidade. É verdade, irmãos, Deus não está interessado em quantidade. Quem deveria estar interessado sou eu e você, porque Ele colocou em nosso poder a quantidade. Está escrito onde, pastor? 2 Coríntios, capítulo de número 9, verso de número 6. 2 Coríntios 9, 6. Presta atenção nisso. E isto vos afirma, é uma afirmação, é um princípio. Aquele que semeia pouco, faz o quê? Colhe muito. Tem gente que quer isso, irmãos. Tem gente que quer semear pouco e quer colher muito. Isso não existe. Não existe espiritualmente, não existe na plantação natural, não existe isso. Quer colher muito, plante muito. Agora, cuidado, porque nem sempre o muito do seu irmão é o muito seu. Porque tem gente que quer ficar se comparando. Fulano fez vou colocar uma oferta na igreja de 1.000, 2.000, 10.000 reais. Deu uma oferta de 10.000 reais. Mas às vezes 10.000 reais para aquela pessoa é o troco do pão. E às vezes 10.000 reais para você é muito. Talvez 1.000 seja muito. Talvez 500 seja muito. Mas ele está falando o quê? Se você semear muito, em abundância você vai colher. Mas é o muito seu. É o muito para você. Não se compare com o outro, porque Deus quer fazer você crescer. Amém? É a tua semente, é a tua vida. Esquece a vida do outro, a empresa do outro. Esquece o irmão do lado. A grama do vizinho está verde lá, não tem problema. Eu estou plantando a minha vai ficar verde também. Amém? No tempo certo vai acontecer. Então você vê, irmãos, princípio: cresça plantando, não apenas colhendo. Porque tem gente que quer colher, mas não quer plantar. Você já viu isso? Você consegue sacar da sua conta alguma coisa que ninguém depositou? Você não depositou, ninguém depositou. Você não consegue, irmãos.
Porque não vai ter. O banco fala para você, naturalmente falando, você nem ser espiritual para fazer isso, irmãos. Qualquer pessoa pode, vai lá no banco lá, saca 1 milhão lá. A pessoa fala assim, mas como assim? Eu não tenho 1 milhão na minha conta. Ou seja, se não planta, não. Princípio. Quer crescer? Plante. Quer crescer muito? Continue plantando. Próximo. Vamos ver aqui a outra imagem. Glória a Deus. Isso. Pronto. Cresça construindo uma estrutura. Isso nós temos muitos exemplos, inclusive aqui na igreja. Gênesis capítulo de número 26, verso de número 18 a 22. Tornou Isaac a abrir os poços que cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus haviam entulhado depois da morte de Abraão, e lhes deu os mesmos nomes que já seu pai lhe havia posto. Cavaram os servos de Isaac no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaac, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o poço de Eseque, porque contenderam com ele. Já viu aquele negócio que você faz alguma coisa, a pessoa, não é meu? Essa ideia é minha. Tem, irmãos? Mas quantos aqui sabem, irmãos, que o mesmo Deus que deu uma ideia dá duas? O mesmo Deus que dá duas dá três. Amém? Porque as pessoas, elas querem a sua ideia, mas elas não querem o seu Deus. Só que você vai ter sempre ideias e ela não. Então fica tranquilo se roubarem as suas ideias. Porque Deus tem mais para dar do que o diabo para tirar. Deus tem mais poder para construir do que o diabo para destruir. Vamos lá, próximo. 22. Então, 21. Então cavaram outro poço e também, por causa desse, contenderam. Por isso recebeu o nome de Sitna. Partiram dali e cavou ainda outro poço. E com este não contenderam. Chamou Reobote e disse: porque agora nos deu lugar o Senhor e prosperamos na terra. Irmão, se eles tivessem tomado aquele poço de novo, Deus dava outro. Por quê? Porque a ideia de Deus é que ele prospere. A ideia de Deus é que você Talvez você já tentou uma vez, mas foi frustrado. Tentou duas, tentou três. Deixa eu falar uma coisa para você. Tenta mais uma vez. É tão interessante, irmãos. Nós vamos falar sobre estrutura, construindo estrutura. Mas eu quero ler Isaías, capítulo de número... se eu não me engano é 54. Está lá naquele primeiro slide. Deixa eu ver aqui. Isaías 54, se vocês puderem achar aí. 54, 2 e 3. Pode abrir, por favor. Alarga o espaço da tua tenda. A instrução do Senhor, quando a gente veio do prédio antigo para esse prédio, Deus me deu esse versículo, me deu esse capítulo de número 54, e nós subimos em cima dele, nós ficamos declarando ele. A palavra que o Senhor tinha para a gente era: alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o todo da tua habitação, e não o impeças. Porque muitas vezes, irmãos, a gente quer impedir o crescimento que Deus quer nos dar. Não impeça o crescimento que Deus quer fazer na sua vida. Como eu posso fazer isso, pastor? Muitas vezes você pode quebrando princípios. Se você quebra o princípio, você está impedindo Deus de continuar com o crescimento da tua vida. Então não impeça através... Como eu faço para não impedir, pastor? Fazendo o que é certo. Amém? Você está ajudando Deus, não errando. Alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. Está falando de estrutura. Olha, eu vou dar crescimento, mas primeiro você precisa fazer o quê? Volta lá. Você precisa fazer o quê? Alargar o espaço da tenda. Segundo, estender o todo da habitação. Terceiro, não impedir. Quarto,
alonga as cordas. Quinto, e firma bem. Tudo tem a ver com estrutura. Para poder receber aquilo de Deus, é aquilo que Rafa falou. Você quer ter um carro, mas não tem garagem. Você primeiro precisa fazer o que precisa fazer. Pastor, eu tenho o sonho de ir para as nações. Já tirou o seu passaporte? Já tem visto? Não, pastor, então tu não vai nunca. Porque para entrar no país, talvez, que você queira entrar, precisa de passaporte, precisa de visto. Você tem um chamado para isso, tira o passaporte e tira o visto. Porque talvez a gente está impedindo Deus de fazer você crescer. Ó, às vezes Deus quer te levar para as nações, mas você não tem aquilo que precisa, os pré-requisitos. Deus trabalhou isso com a gente, verso número 3. Porque transbordarás para a direita, a tua prosperidade possuirás as nações e fará que se povoem as cidades o quê? Assoladas. Vai crescer para tudo que é lado, inclusive as cidades. Falando aqui, olha, vocês, Verbo da Vida Surubim, vocês vão crescer, mas primeiro você precisa fazer isso aqui. Alarga as tendas, as estacas, habitação, sabe? Amarra bem as cordas. Amém? E aí o que vai acontecer? Porque você vai transbordar. Ei, irmão, nós estamos debaixo de uma palavra neste lugar, irmãos. Nós não somente vamos ficar cheios, nós vamos transbordar. E aí fala, olha, transbordar para onde? Para todos os lados. E fala que a tua posteridade possuirá as nações e fará com que povoe as cidades assoladas. Ou seja, tem cidades aqui em volta que são assoladas, pessoas assoladas. E nós vamos alcançar essas pessoas. Alô? Isso é o quê? Pastor, então você fez isso? Fiz. O nome disso? Estrutura. Como é que eu quero receber 500 pessoas aqui, sendo que a gente não tinha espaço na outra igreja? Um dia eu falei para o Senhor, Senhor, aliás, o Senhor falou comigo, o Espírito Santo, falou assim, olha, se eu quisesse, porque a gente está falando, Senhor, manda crescimento, Senhor, manda vidas, Pai, dai-me almas, Pai, dai-me vidas, né? Evangelista, pastor querendo vidas, querendo salvação. E eu orava isso tão empolgado, irmãos, com um coração tão sincero. Chegou um dia, Deus pegou, ei, menino, senta aqui. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Se eu hoje, no dia de hoje, salvar em Surubim inteiro, ou na região aqui, se eu salvar 5.000 pessoas hoje, para onde essas pessoas vão? Porque se juntar todas as igrejas daqui, o espaço que tem, não cabe mais 5.000 pessoas, mais 5.000 crentes nas igrejas. Não cabe. Aí ele falou, sabe o que está faltando? Está faltando mais pastores com ousadia, para ter lugares maiores, para eu poder derramar o crescimento. Então não está faltando salvação, irmãos. Faltando capacidade. Capacidade para gerir, capacidade para ajudar pessoas, capacidade para aconselhar. Por isso nós aqui investimos em treinamento, levantando pessoas, levantando líderes para ajudar outras pessoas. É estrutura. Nós fizemos isso na igreja. Fizemos isso na nossa casa, na nossa família, nas nossas finanças. Eu trabalho no que eu trabalho hoje, e hoje sou uma referência na onde eu trabalho. Mas por quê? Porque eu fui estudar, irmãos. Eu fui me aperfeiçoar, fazer curso. Até hoje eu estudo, até hoje eu pesquiso, até hoje, aumentando a minha capacidade, automaticamente aumenta os ganhos. Agora, tu faz o que faz, falou que foi chamado para fazer isso, tem a empresa aqui, não sei o que, tu não estuda. Vai crescer? Não. Porque para crescer precisa ter estrutura. Você está forte por dentro, você saber o que está fazendo. Pode não ter do lado de fora, mas se tem dentro, irmãos, nada te abala. E do lado de fora vai chegar. Hoje aqui na igreja a gente tem essa nave aqui, ela tem capacidade para comportar 500 pessoas aqui por culto. Ou seja, se a gente faz 3 ou 4 cultos num domingo, por exemplo, nós podemos fazer, no outro tempo a gente estava fazendo 3 já. 2.000 pessoas. O nome disso, aumentamos a capacidade. Mas nós não tínhamos banheiro. Tinha um banheiro só, um masculino e um feminino. Então se viesse 2.000 pessoas, dava problema, sim ou não? Então nós tivemos que aumentar a capacidade.
Nós não tínhamos departamento infantil, só tinha 2 salas pequenas. Se vier 2.000 pessoas, cada um não, mas vamos colocar que 50% tem um filho. 1.000 crianças. Cabe ali? Não. A gente ia ter o quê? Problema. Mesmo que vier 500 pessoas de uma vez, se cada um ali tiver um filho, são 500 crianças. A gente não tinha capacidade para isso. Hoje a gente já tem mais 4 salas com capacidade para atender e comportar se cada um tiver um filho dentro de um culto. O nome disso? Aumentar a capacidade. Na outra igreja nós não tínhamos estacionamento direito, era na rua. Aí nós falamos, quando nós viemos para cá, nós tínhamos que ter um lugar onde nós pudéssemos estacionar os carros. Pessoas olhando no trânsito para que os irmãos ficassem tranquilos na igreja, recebendo a palavra do Senhor. E nós procuramos um lugar onde nós poderíamos ter estacionamento. O nome disso? Capacidade. Tudo nessa igreja tem um propósito. As pessoas que estão lá na frente, as músicas que estão sendo tocadas, as pessoas que estão te recebendo, tudo tem um propósito. Porque nós decidimos aumentar a nossa capacidade. Por quê, irmãos? Eu posso ir para o céu hoje, irmãos, com a mesma quantidade de membros que nós temos aqui na igreja. E eu vou falar para o Senhor da seguinte forma: Senhor, eu tinha aquela quantidade de membros, mas se era para mim ter mais, eu acredito que não foi por falta de capacidade minha. Porque isso nós estamos fazendo. Então não queira, irmãos, se você não queira pedir algo que talvez você não suporte, aumente a sua capacidade. Para pastorear, irmãos, você sabe quantos livros nós já lemos? Sabe quantas Rema, escola de ministros, escola de profeta, cursos, seminários, a gente vai agora para conferência, muitas conferências, pelo menos 2 em um ano. Isso em Campina Grande, fora as outras conferências em Zona Norte, seminário e tudo mais, reuniões, aconselhamentos, aprendendo para poder lidar com pessoas. Eu fui aumentar minha capacidade, irmãos. Nós não estamos aqui, não caímos de paraquedas aqui em Surubim. São 12 anos a gente vai fazer aqui. 12 anos aumentando a capacidade. Porque no começo a gente olhava assim e falava assim, rapaz, aí quando eu entendi, vocês vão ter aquilo que vocês creem e aquilo que você tem capacidade para ter, eu olhei lá e falei, a igreja só cabia 50 pessoas. 100 no máximo. Falei, então o problema sou eu. Vamos consertar? Eu comecei por mim, irmãos. Deixa eu falar uma coisa para você. O problema talvez da sua casa, da tua empresa, não seja a tua empresa nem a tua casa. Talvez seja você. É melhor você olhar para você e falar assim, vou decidir consertar. Se arrepende, irmãos, e muda. A partir de hoje eu vou mudar, vou me capacitar. Se o pastor falou isso aí, eu vou acreditar. Experimenta. Cresça servindo mais pessoas. Ruth, capítulo de número 2, verso de número 4. Vamos lá. Eis que Boaz veio a Belém e disse aos segadores, aqueles que estavam colhendo, o Senhor seja convosco. Responderam eles, o Senhor te abençoe. Esse homem Boaz era muito rico, irmãos, mas aquilo que sobrava, que caía às vezes daquilo que ele estava colhendo, ele não pegava, voltava lá e pegava. Ele deixava porque outras pessoas passavam atrás recolhendo. Inclusive a esposa foi encontrada assim. Se você quer crescer, irmãos, mas você não quer servir pessoas, você não vai crescer, porque você só cresce servindo a humanidade. O seu cliente você está servindo. Na igreja nós estamos servindo. Eu estou fazendo o que aqui agora? Servindo. A tua empresa não tem como você crescer sem você querer servir. Você precisa querer servir. Amém? Mateus capítulo de número 23, verso de número 11. Olha quem é o maior, presta atenção. Mas o maior dentre vós será quem? Vosso servo. Aquele que serve é o maior. Quem é o maior? Quem é o maior? Quem é o maior? E o maior, posso falar, quem é o que prospera mais? É o que serve. Quem cresce mais? O que serve. Aí eu não quero servir. Você não quer crescer. E tá tudo bem. É uma decisão sua.
Eu não quero servir minha família, eu não quero ajudar pessoas. Tudo bem. É uma decisão sua. Mas, sabe, irmãos, essa pergunta é o que as pessoas me perguntam muitas vezes. Como crescer rápido e da maneira correta? Porque tem gente que quer crescer rápido, irmãos. Mas a Bíblia fala em Provérbios, aqueles que querem crescer de forma muito rápido, elas vão cair em muitas armadilhas. Aqueles que querem crescer de forma muito rápido, está escrito em Provérbios, eles vão cair em muitas armadilhas. Por quê? Porque o diabo já encontrou, vou colocar aqui que vai crescer. Aí ele entra, é uma pirâmide, é um engano. Vão roubar essa pessoa, vão enganar essa pessoa. Agora existe uma maneira. Então, pastor, como é que eu faço para crescer rápido? Existe uma maneira. Que maneira? A maneira certa. Agora o rápido depende. Porque o rápido para você é o rápido de Deus. Porque se você quiser crescer o rápido para você, vai cair em muitos enganos. Agora é melhor você crescer com o rápido de Deus. Porque permanece, irmãos. O maior é o que serve. No reino, o crescimento não é para quem aparece mais, é para quem serve mais. Coloca, sabe, o que Rafa falou, o que Moab falou hoje aqui. Eles amam servir as pessoas. Moab falando assim, olha, hoje eu faço com mais cuidado, com mais amor, com mais entrega. Eu faço melhor aquilo, eu amo o que eu faço. Irmãos, a gente vê, irmãos, um profissional que ama servir as pessoas. Esses são os mais que prosperam, mais cresce, porque todo mundo quer. Tem um lugar que a gente vai tomar café de vez em quando aqui em Surubim. O café lá é numa ruazinha bem estranha, assim, de deserta. É improvável lá um café. Até o Flávio que nos indicou. Se você quer saber onde tem um lugar bom para comer aqui em Surubim, pergunte para o irmão Flávio. Ele é rapaz, ele deu cada dica pra gente. E aí a gente foi lá nesse lugar tomar um café. Ele sabe que eu gosto de café. Quando a gente chegou lá, irmãos, tem uma pessoa lá que atende a dona. O olho dela chega a brilha. Entrou alguém que gosta de café. E ela, você quer café do quê? Tem vários tipos e aquela coisa toda. Apaixonada por servir as pessoas. Não dá vontade de você ficar lá. Que coisa boa, que atendimento. Ela não faz para receber, irmãos. Ela faz porque ela gosta. E porque ela gosta, ela recebe. E o café de lá não é barato não, irmãos. Mas vale a pena você pagar. Porque você está encontrando uma pessoa que gosta do que faz. Vai te atender com paixão, com amor, com carinho. Tenho usado o que tenho para abençoar ou apenas para me promover? Você tem usado, tem sido bênção na vida das pessoas ou é só para você? Fica a pergunta. Próximo, vamos lá para a próxima tela. Vamos encerrar com essa. Cresça com princípios e não com pressa. Lembra? Cresça com princípios e não com pressa. Porque aí o teu crescimento se perpetua, ele permanece. Salomão recebeu sabedoria antes da expansão. 1 Reis, capítulo de número 3, verso de número 9. Vamos ler do 9 ao 13. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para julgar o teu povo. Salomão, o Senhor apareceu para ele. Isso depois de Salomão, pode ver o contexto. Deus apareceu para Salomão depois que ele deu uma grande oferta. Irmãos, era uma oferta muito grande. Muito. A Bíblia fala de bois que não tinha conta. Não dava para contar a quantidade de bois que tinha, o sacrifício que ele fez, a oferta que ele fez para o Senhor. Não coincidentemente, logo em seguida, o Senhor aparece para ele. Aí Deus fala para ele, pede o que você quer, vai. Você não vai ser mais generoso do que eu. Deixa eu falar uma coisa para você. Nós não vamos conseguir ser mais generosos do que Deus. Se você for generoso, você pensa assim, eu vou ser mais generoso, estou sendo mais generoso que Deus. Não, você não vai conseguir. Deus vai ser mais generoso com você. Aí a gente falou para Salomão, pede o que você quer. O que eu quero é o que você quer. Aí Salomão vai e lança uma dessa. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para julgar o teu povo, para que prudentemente discina entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar a este grande povo? Próximo. Estas palavras agradaram ao Senhor, por haver Salomão pedido tal coisa. Próximo. Disse-lhe Deus:
já que pediste essas coisas e não pediste longevidade, nem pediste riqueza, nem a morte dos teus inimigos, mas pedistes entendimento para discernir o que é justo. 12. Eis que faço segundo as tuas palavras. Ou seja, aquilo que você pediu, eu vou te dar. Dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti haverá. Próximo. Aí vem a cereja do bolo. Também, até o que não me pedistes, eu te dou. Tanto riqueza como glória, que não haja teu igual entre os reis, por todos os teus dias. Salomão foi um dos homens mais ricos da face da terra, mas na oração dele ele não pediu riqueza, ele pediu sabedoria, discernimento para entender o que é certo e errado, para ser justo com as pessoas. Talvez a tua oração para a tua empresa está errada, talvez a tua oração para a tua vida, para a tua vida de prosperidade está errada. Senhor, eu quero mais dinheiro, e Deus está falando, você precisa de sabedoria para administrar o pouco que você tem. Primeiro, busca sabedoria, porque se não é, o problema, gente, o problema não é dinheiro. Quantos aqui sabem que o dinheiro não saiu da terra? Continua na terra. As riquezas continuam na terra. O dinheiro fica circulando. Aqui na frente, aqui, enquanto a gente está ministrando, milhões já passaram aqui. Pessoas que têm milhões na conta. Carro que se for somar os carros que já passaram, caminhões já passaram, talvez milhões já passaram aqui na frente. Enquanto esse tempo que a gente está aqui. Ou seja, o dinheiro continua na terra. Quando Pedro, irmãos, ele pescou a noite toda, o peixe tinha saído do mar? Tinha acabado o peixe no mar? Não, tinha peixe no mar, só que faltava instrução. Aí vem Jesus e fala assim, olha, depois que ele empresta a tua empresa, o barco dele para Jesus ensinar, logo em seguida Jesus dá uma instrução, falou assim, agora vai lá, vai para um lugar que mais longe, você vai jogar a rede do lado direito, e aí ele vai puxar. Irmãos, os peixes sempre estiveram lá. Faltava o quê? Instrução. Faltava se submeter ao Senhor. Ter Jesus, que é a palavra, como Senhor da sua vida. Ele decidiu. E se você decidir nessa noite ter Jesus como Senhor da tua vida, tenha certeza que Ele vai fazer da mesma forma com você. Ele vai dar instruções corretas que ninguém tem. Revelação que ninguém tem para que você prospere. Mais rápido, mas da maneira correta. Sem pressa, mas com princípios. Tudo que cresce rápido demais, sem raiz, costuma exigir manutenção constante. Porque não tem raiz, tem que botar um score aqui e tal, senão vai cair. Pergunta, eu estou sacando sabedoria, buscando sabedoria, puxando sabedoria, antes de buscar a expansão, ou eu estou pulando etapa? Eu estou buscando aprender mais, administrar sabedoria, entendimento, revelação da palavra. Antes de fazer um negócio, eu estou pedindo para o Senhor, Senhor, me ajuda para me fazer aqui ou aqui. Ou você está fazendo o quê? Pulando a etapa. Vamos concluir. Temos alguns minutos. Existem dois tipos de crescimento. Crescimento humano, que você vê muitas vezes aí fora. Tem muita gente que tem dinheiro aqui em Surubim, nessa região. Mas tem uma família desgraçada, uma família infrutífera. Tem um casamento infeliz. Muitos deles não dormem. Insônia, ansiedade, depressão. Mas para a sociedade tem dinheiro. Isso é o quê? É um crescimento humano. Rápido, pressa. Aparência, mas com desgaste. Agora tem um outro tipo de crescimento, que é o nosso. Eita glória, diga assim, esse é o meu. O crescimento do reino, que é raízes. Diga princípio. Diga processo. Diga multiplicação. Eu vou melhorar isso aqui. Princípios, processo e prosperidade. PPP. Princípio, processo e prosperidade. Princípios, processos e prosperidade. Esse é o crescimento do reino de Deus. Amém? É crescer com o Senhor. Não se abala, irmãos. A pergunta, então, ela vai ser:
Como eu posso crescer rápido? Ou não deve ser essa, né? Como crescer rápido? Mas deve ser o quê? Se eu crescer hoje, eu consigo permanecer amanhã? Diga, é forte. Se você crescer hoje, você consegue permanecer amanhã? Você suporta? Essa é a pergunta que você tem que fazer. Não é se Deus pode me dar um crescimento rápido. É, se eu crescer hoje rápido, eu sobrevivo amanhã? Eu estou preparado para suportar essa carga amanhã? Isso vai ser um peso para mim? Deus não aumenta aquilo que ainda não aprendemos a administrar. Nosso pastor Humberto fala muito isso, pastor Carlos Júnior, principalmente pastor Humberto fala muito isso. Deus não vai dar aumento para menino. Ele não vai dar aumento para quem não sabe administrar o pouco. Amém? Glória a Deus, vamos ficar de pé. Fechar aqui com esse aqui. 6. 2 Timóteo 2:2. Cresça multiplicando e não centralizando. O que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso também transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Pastor, por que você está terminando com esse versículo? Porque esse é o meu pedido para você. Que tudo que você aprendeu nessas quintas-feiras, você transmita para outras pessoas. Repassa pelo amor de Deus. Não fica com isso somente para você. Não guarda somente para você. Ensina as pessoas que tem um jeito sim de prosperar, irmão, sem roubar, sem mentir, sem enganar. Passa para outras pessoas isso. Se você não fizer isso, irmãos, não vale a pena. Ficar só para você. Quem faz sozinho, trabalha. Quem forma pessoas, constrói um legado. Se você fizer sozinho, você vai... Irmãos, eu jamais, nem eu nem a Adriana, jamais conseguiríamos construir ou ter uma igreja desse tamanho, até porque nós não temos, porque nós não construímos castelo de areia para a gente, e essa igreja não é nossa, essa igreja é do Senhor, amém? Mas nós não conseguiríamos sozinhos, irmãos, sem pessoas, sem a equipe que nós temos, sem os homens e mulheres de Deus que nós temos, sem a equipe maravilhosa que nós temos. São homens, mulheres, jovens, crianças que ajudam a construir essa igreja. Nós não conseguiríamos, irmão. Nós iríamos trabalhar muito, mas não deixaríamos um legado. Deixa eu falar uma coisa para você. Como é deixar um legado, pastor? Hoje, eu sei que se nós partirmos daqui, a igreja continua. Porque nós deixamos legado. Eu estou formando pessoas. E não acumuladores de tarefa. Nós não queremos que você fique fazendo. Não, nós queremos que você fique crescendo. Amém, irmão? Eu sei que para vocês, para alguns, irmãos, tudo isso que eu estou passando para vocês é muito novo. Mas um dia foi novo para mim. Mas deixa eu falar uma coisa para você, vale a pena se submeter. Pastor, mas essa palavra é uma palavra de salvação demais. Totalmente bíblico. A gente está cumprindo aquilo que Jesus falou. Negociar e até que eu volte. Jesus está voltando. Enquanto ele voltar, ele quer encontrar você fazendo aquilo que ele pediu para fazer. Agora, não é para negociar e esquecer o Senhor. Agora eu vou só trabalhar, ganhar dinheiro e vou esquecer a igreja, esquecer de ir para o culto, esquecer o Senhor, trocar os princípios, trocar às vezes o Deus. Não, irmãos. Não é para isso que a gente está ensinando você a prosperar. A gente está ensinando você a prosperar para você crescer com mais força na casa do Senhor. Sua família cresça aqui nesse lugar, no evangelho, na palavra, para que você tenha princípios de homem, de mulher, de Deus, ter uma família sólida. É para isso, irmãos. Palavra essa de salvação, muito. Como é que a gente vai bancar os missionários?
para ir aonde a gente não consegue ir sem dinheiro? Me diz aí. Como é que a gente vai ajudar, por exemplo, as nações que estão passando lá por problema de terremoto lá sem dinheiro? Me diz, como é que vai fazer isso? Com boa vontade? Irmão, é melhor o dinheiro na tua mão, na tua empresa, com você, que vai ajudar pessoas. Quantas famílias já foram ajudadas por conta de homens e mulheres prósperos dessa igreja? Quantas toneladas de alimento a gente já deu, já entregou em Surubim, nessa região? Quantas roupas a gente já entregou? Milhares, irmãos, de pares de roupa ou de peças de roupa nós já entregamos. Quantas marmitas nós já entregamos. Mas por quê? Tinha que ter dinheiro para poder fazer isso. E se você acha ruim isso, não queira aumento de salário. Não peça aumento de salário para o patrão, né? Se contente com o que você tem. Mas você percebeu que isso não incomoda você. Você gostaria de ter mais. Por quê? Porque Deus colocou isso na sua vida para você crescer. Agora Ele está ensinando você como crescer. E o meu papel, ele termina aqui. E é aqui que o seu começa. E se você não colocar em prática aquilo que você aprendeu nessa série, irmãos, não adianta nada. Mas aqueles que estão colocando em prática, 3 meses. Eu já estou vendo pessoas, irmãos, da minha família prosperando, crescendo, parentes meus, amigos, que estão em minha volta, estão crescendo, estão prosperando, estão multiplicando. A minha vida, a minha casa também. Tem pessoas aqui na igreja que está acontecendo isso, que já começou a prosperar, já começou a multiplicar. Para quê? Para ajudar mais pessoas. Amém? Glória a Deus. E alguém aqui que quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador?